Eu sou Liliane Ventura e está no ar mais um programa Gente que fala sobre a batuta do jornalista Fausto Camunha. Lembrando que você pode e deve nos acompanhar pela Rádio Trianon 740M São Paulo, Rádio Universal 810 de Santos e de meio-dia a 1 também ao vivo, simultaneamente por todas essas emissoras e também pela tvexito.com.br, tá bom? Se você estiver comigo ao vivo de meio-dia a 1, 5081 3782 é o telefone do ouvinte, 11 porque é São Paulo. Falei rápido? 5081 3782. Nós vamos discutir muitos assuntos aqui, entre eles a vulgaridade na TV. Você acha que tem, que não tem? Venha discutir conosco, tá? Nós temos um jornal americano aí, diz que o Brasil estragou tudo. Será? Polícia Militar ameaça entrar em greve. PM e professores voltam a se enfrentar no Rio de Janeiro e tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos ilustres convidados, como o empresário economista José Roberto Faria Lima, o meu querido cantor Aguinaldo Timóteo e também o nosso amigo delegado de polícia Rubens Rezende. Sejam todos bem-vindos, tudo bem? Faria Lima? Tudo bem, e os meus gêmeos? Os gêmeos estão ótimos, graças a Deus. Em casa, tudo bem? Feliz da vida, hein? Ei, e você, Aguinaldo Timóteo, saudades? Eu estou mais ferido do que pinto no lixo por estar uma vez mais com vocês. Muito lindo, maravilhoso. O nosso abraço. delegado, Rubens Rezende. Eu também estou feliz de estar aqui. Aliás, estava com saudade, faz tempo que eu não vejo. Faz falta mesmo estar contando aqui com a sua presença. Olha, eu quero te dizer que você deve e pode baixar o aplicativo da TV Êxito gratuitamente no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone, o que quer que você tenha aí à mão, para nos acompanhar ao vivaço. É isso mesmo. Bom, vamos começar com polêmica? Vamos? Pois é. O nosso querido cantor Aguinaldo Timóteo escreveu uma carta ao governo pedindo bom senso em relação ao que é exposto na TV brasileira. Segundo o nosso querido artista, não se trata de censura, mas de um cuidado com a exposição das crianças à vulgaridade. Se fizer uma pesquisa sobre a época da música Boquinha na Garrafa, verão quantas meninas engravidaram. Imagina hoje, disse o meu querido Timóteo, que eu quero ouvir, que conhece bem os bastidores políticos, porque já foi vereador por São Paulo, sabe como é que isso funciona. Você acha que vai surtir efeito essa sua reivindicação, meu querido Timóteo? Eu tenho uma concepção. Liberdade não pode ser libertinagem. Eu tenho uma menina que eu estou criando há 5 anos e meio, vai completar dia 30, se Deus quiser, 7 anos. E um dia apareceu num programa às 11 horas da manhã, da Globo, a senhora não sei o quê, cantora, Daniela não sei o quê. Eu quero apresentar a minha mulher e se beijaram. E crianças de 3 anos, 4, 5, 6, 10 assistindo. Depois as novelas onde os homens se beijam. Depois as dancinhas como se estivessem fazendo sexo. Às 11 horas. É uma barbaridade. E é uma covardia dos governantes. Ô, Timóteo, você não tem medo de ser acusado de homofóbico? Que homofóbico, meu amor? Eu estou falando de respeitabilidade, eu estou falando de família. Meu pai dizia, 9 horas em casa, nós chegávamos às 9 horas em casa. Havia respeito pelos pais. Quando eu chegava à escola, eu fiz 3º ano primário, mas meus mestres, minhas mestras, eram tratados com a mesma respeitabilidade que eu tratava meus pais. Hoje virou uma baderna, meninas brigando na porta de escola, menina batendo menina, menino batendo em professor. Que negócio é esse? E os governantes não têm peito para tomar medida, o Congresso Nacional covarde. O que a imprensa diz, o que é isso? Desde quando que a imprensa pode determinar o que deve fazer o Congresso Nacional? E imagine agora o negócio da votação do negócio de mensalão, que ia obrigar um magistrado a votar aquilo que ele já havia votado ao contrário o ano passado. Tenham piedade. A televisão, todos os canais. É preciso que vocês tenham um pouco mais de respeito pela família. Virou uma baderna, uma bagunça, uma vulgaridade. Meu querido Timóteo, você está apregoando a volta da censura? Não é censura, é recomendação. Eu mandei uma carta para o José Eduardo, o ministro. Falei, diga aos produtores que solicitem dos meninos que fazem a cozinha que sejam menos agressivos nas suas danças. Aquela menina da Record, que foi mulher do Justus, dançando 8x4 às 3 horas da tarde, de uma maneira indecente, como se estivesse fazendo sexo. Que negócio é esse? Que barbaridade é essa?
Olha, eu estou indignado. Ainda bem que eu não sou governo. Ainda bem que eu não sou autoridade. A coisa comigo seria muito mais contundente. Muito bem. Faria Lima, o seu comentário. Eu concordo em gênero, número e grau com o meu deputado aqui, porque a televisão tem um poder de penetração muito grande. E esse processo já vem de longa data. Vem de longa data. A sexualidade jogada às crianças em tenra idade, no momento em que elas têm que passar por uma fase lúdica da vida, realmente é uma agressão, marca de forma indelével a criança para a vida inteira. Esses jogos que são passados também na televisão, esses filmes, tem alguns filmes que passam na televisão que antes de o filme iniciar já se matou 50. É mesmo. Então é um tiroteio para lá e para cá, e depois nós temos essas situações em que as crianças são obrigadas a, buscando o exemplo da televisão, seguir esses pseudo-heróis, pseudos pregadores, né, de moralidade, e tem esses crimes, como esse rapazinho que matou a família inteira e depois se suicidou. O delegado me dá licença só de fazer uma observação. Veja o caso, por exemplo, do deputado Marco Feliciano. A imprensa estraçalhou o Marco Feliciano, que ele não pode ter a sua concepção de vida. Ele tem que ser igual ao outro deputado. Tem que ser a concordar com tudo. Olha, é uma ilusão imaginar-se que os homossexuais são escandalosos. Não, é uma minoria brava, ruidosa, desrespeitosa. A maioria tem respeito pela família, pelos pais, pelos irmãos. Isso, olha, lembre-se do Clotovil. Então é preciso entender, cada um tem que ter o seu conceito de vida, somos obrigados a respeitá-lo. Muito bem, você também pode e deve participar conosco no 11 50 81 3782, nessa luta aí do Timóteo por mais bom senso. Mais respeito à família. Bom senso, não é censura, né? Respeite bom senso. as crianças desse país. Vamos lá, meu querido delegado Rubens. Bem, eu não tenho muito o que acrescentar aqui. Eu acho que as palavras do Faria Lima aí deixaram bem claro. Realmente está degenerando muito a moral, os bons costumes estão degenerando. Mas eu gostaria até de perguntar qual seria a ideia do Aguinaldo, porque ele está pedindo uma recomendação. Só, nada mais. Mas simplesmente uma recomendação. Será que seria eficaz uma recomendação? Porque, Aguinaldo, um instantinho só. Eu acho o seguinte, que só uma recomendação a pessoa simplesmente pode não descumprir. Agora, se fizer uma lei que proíba isso, aí eu acredito que já é censura. Então, o fio aí da navalha é muito estreitinho, é muito difícil. A verba de financiamento para essas empresas, por exemplo, poderia ter uma certa correlação com a autocensura que essas empresas deveriam fazer delas mesmas. Pois é, Faria Lima, aí você vê, aí já está havendo uma certa eficácia, a empresa ficaria assim. Então, eu acredito na boa intenção do Aguinaldo. É a necessidade, é necessário, é isso, não tô indo contra, mas o modo de fazer, que eu acho muito difícil de fazer uma coisa dessa, sem que se caia para o lado da censura. Não é. Não há necessidade de censura, embora, às vezes, seja necessária a censura. Tudo aquilo que extrapola o nosso direito deve ser coibido. Mas se o diretor de televisão, o produtor da televisão, diz para a rapaziada, olha, dancem dentro dos limites da respeitabilidade. Não extrapolem. Não ajam como se estivesse fazendo sexo no palco às 11 horas da manhã, às 3 horas da tarde, criança, milhões de crianças assistindo. Olha, quando apareceu na boquinha da garrafa, eu fui conhecer o neto de um músico meu. Quando eu cheguei na maternidade, estavam dezenas de crianças de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, tendo filhos. Tudo por causa daquela boca. Senta na boquinha da garrafa, depois senta em outra coisa. É preciso que alguém tenha coragem de tomar uma medida. Não pode continuar batendo aqui. O mais interessante é o seguinte, também os roteiristas de novela, esses autores que impõem certos enredos, que agridem. Que é um choque de gerações. O choque de gerações hoje ocorre entre poucas idades. Quer dizer, um garoto de 12 anos com um garoto de 16 já tem um choque de geração. Antigamente éramos nós com as nossas mães. Né? Hoje já é um processo meio... Porque a velocidade das coisas... Hoje nós vivemos um mundo online. Eles são os grandes responsáveis. Agora, você veja, essas novelas trazem uma série de situações que são realmente feitas para destruir a família mesmo. E a família é a base do processo educacional de uma geração. Será, Faria Lima, que às vezes
quem está escrevendo uma novela, ele procurando ser corretamente, politicamente correto, ele procura enfocar o acontecimento com algumas minorias. Por exemplo, ele vai escrever uma novela, daí ele pensa numa minoria qualquer, o drogado. Aí ele coloca aquela novela, assim, um drogado e tal. E daí dá a impressão que ele está fazendo uma apologia àquele drogado, ou um homossexual, ou seja lá o que for, uma minoria qualquer. E é uma forma, ele pode estar pensando, eu estou colocando uma em tese, isso, ele poderá estar pensando que ele está fazendo um bem, porque ele está mostrando, ele está focando uma coisa que não é do aspecto normal de todos. Que isso, delegado? O senhor está dizendo que o produtor está tentando impor à maioria o que representa a minoria, como dois homens se beijando às 8 horas da noite, delegado? Não falei nada disso. Mas eu estou falando. São dois homens se beijando. Eu não estou falando, não, Aguinaldo. Isso é correto para uma família? Eu não falei, não. Eu falei o oposto. Eu falei que ele pode estar pegando uma minoria e está dando uma luz em cima dessa minoria. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Eu acho que é importante trazer a realidade os fatos que ocorrem no nosso dia a dia. Exatamente. Nós temos drogados. Resolveram acabar com a Cracolândia e espalharam, os viciados pela cidade inteira. É igual o Lucas Nogueira Garcês, quando quis fechar a zona em São Paulo, ele fez as prostitutas, estado todo, o estado inteiro, né? Afetou. Então, agora, são certas situações que são importantes de serem levantadas. Esse problema de tráfico de jovens, de comércio de órgãos, é importante alertar que isso existe. Agora, ficar insistindo... Sim, a forma de fazer, mas... O próprio presidente do Supremo comentou, em relação a um comentário feito por um ex-presidente, que ele não tinha tido critério ao indicar os ministros do Supremo. Perguntaram a ele, parece que foi ontem, e o que o senhor acha, entende, de certas situações em que a opinião publicada, não a pública, a publicada tenta se impor. Ele disse, isso afeta, entende, o juiz, porque alguns não têm coragem. Alguns não têm competência e outros têm um viés ideológico. Então, existe um viés ideológico e existe também um certo sentimento de participação grupal. Perdão. Na Constituição e no Código Penal não pode ter conceito ideológico. Eu sei que não pode, mas o que aconteceu eu estou repetindo... Marco Aurélio recentemente, porque alguns se deixam influenciar pelo peso da mídia, inclusive o Joaquim Barbosa. Vossa Excelência considera superior a todos os outros, que Vossa Excelência é negro, e acha que é melhor do que todos os outros que são brancos? Mas você não é negro, Aguinaldo? Sim. E você está falando de outro negro, Estou falando de outro negro que tem agido como se fosse o dono da cocada preta. Mas olha, o juiz... Ele esculhambou com o Gilmar Mendes, chamou o Gilmar Mendes de nomes horrorosos. Um ministro. E o Nelson Jobim fazia pior. O Nelson Jobim fazia pior. É só você ir lá e verificar. Eu vi o Joaquim Barbosa. Então é preciso que ele entenda que ele é um ministro. Ele não é todos lá se acham deuses, ou semideuses, e alguns realmente são. Olha, é terrível que nós estamos assistindo. Imagine um homem como o delegado, tem o direito de ser julgado pela primeira e segunda instância, vai direto para o Supremo, e porque se envolveu com problema de dinheiro, toma 40 anos de cadeia. E está tudo bem, porque a imprensa acha legal. Mas um cara que mata, toma 12. Tenha piedade. Cinismo não, tenha piedade. Até o Supremo tem cometido erros inacreditáveis e inaceitáveis. Entendi. Porque você acha que quem mata tem que ficar mais tempo, que quem rouba tem que ficar menos tempo. Quem provoca, explica pra nós. Quem pratica um crime violento... E nós temos assistido todos os dias o cara que mata o filho, joga no rio, o cara que joga gasolina numa criança e bota fogo. Aconteceu aqui e a criança morre incendiada. Tem pena perpétua. Já que não pode fuzilar, não pode matar um miserável desse, perpétua. Nunca mais sai da cadeia, não. Aí toma 10 anos, 12 anos. O cara que se envolveu com dinheiro 40, vai procurar o que fazer. Tá gostando? Tem muito mais. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já com mais programa Gente que Fala pra você. É rapidinho. Estava na passeata lá? Vocês não querem que a gente ganhe mais? Delegado. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, agora também compondo a nossa mesa, o deputado estadual Sérgio Olímpio Gomes. Como vai? Tudo bem, Major? Tudo bem, Liliane, tudo bem a todos os companheiros da mesa, esse programa maravilhoso que sempre que a gente pode estamos aqui debatendo e sempre com a mesa
rica de ideias, de conteúdo. Para mim é uma satisfação. Muito bem, Polícia Militar pode entrar em greve, gente. É isso mesmo. Diversas associações de policiais militares já fizeram a manifestação hoje em São Paulo contra recentes anúncios de aumento salarial feitos pelo governo do Estado. A decisão do governador Geraldo Alckmin de criar uma gratificação para a carreira de delegado de polícia irritou o comando da organização, já que o plano busca desvincular os salários dos valores pagos aos oficiais da PM. É isso mesmo, Major Olímpio? Olha, em primeiro lugar, eu estou chegando da manifestação da família policial militar, funcionários do sistema prisional e também policiais civis. Eu preciso fazer um reparo, como fiz com a imprensa toda, que os policiais militares não estão contrários a qualquer espécie de reconhecimento de carreiras policiais civis, até porque, por exemplo, o nível universitário para escrivães e investigadores já é uma lei que nós votamos na Assembleia Legislativa em 2008. E o governo de lá para cá, primeiro era o Serra, depois o Alckmin, vem empurrando com a barriga e não vinha cumprindo. A questão das carreiras jurídicas essenciais ao Estado, nós votamos o ano passado, e se transformou na emenda constitucional número 35, o Estado de São Paulo, na Constituição, reconhecendo as carreiras jurídicas de delegado de polícia. Então, essa foi uma manobra do governo do Estado de colocar irmãos contra irmãos. E eu estou fazendo esse reparo para dizer, a nossa mobilização é porque nós não estamos suportando essa questão de revisão salarial de 7% no padrão. Significa no salário base? 7%, que dá 1,38 de reajuste, Aguinaldo. 1,38. E mais de 10 mil PMs, que não tem menos de 10 anos de serviço, não tem 2 quinquênios, só para vocês entenderem, vão ter redução salarial. Porque esse 7% no padrão dá exatamente R$ 155, e com esses R$ 155, ultrapassa 141 unidades fiscais do Estado de São Paulo. E todos os servidores do Estado de São Paulo que ganham mais que 141 o FESP, perde o auxílio alimentação, chamado Vale Coxinha. O doutor é delegado de polícia, nem ele, nem eu nunca tivemos Vale Coxinha, como se a gente não come. Mas é de R$ 8,00. Então ele vai perder 20 Vale Reais de R$ 8,00, R$ 160, e vai ganhar 155 de reajuste, ou seja, vai ter redução salarial. Então, a nossa mobilização não é contra nada, contra qualquer segmento, contra o reconhecimento dos nossos companheiros policiais civis. Nós estamos todos juntos. E ontem nós tivemos, inclusive, o Dia da Polícia Civil na Assembleia Legislativa, e eu fiz questão na minha manifestação de dizer, com tudo que o governo está sinalizando, ou com quase nada, em 2015, um delegado de polícia vai ganhar R$ 10 mil no Estado de São Paulo. Enquanto, por exemplo, estamos falando, olha, mas as carreiras jurídicas. Os defensores públicos, a Defensoria Pública foi criada há 8 anos no Estado de São Paulo. O salário do defensor público está inicial 12 mil, doutor. E nós vamos fazer um reajuste agora, o inicial de 16. Então não tem nada de reconhecimento ainda. Olha, parece que estão fazendo uma coisa do outro mundo para os delegados de... Nada disso, é só a questão de cumprimento de legislação que já foi votada e aprovada. A mobilização, isso pode chegar realmente numa paralisação da Polícia Militar, que só aconteceu em 61 no governo Carvalho Pinto, onde o Exército acabou prendendo, na época, 66 oficiais da Força Pública, ficaram 2 meses presos no forte em Itaipu, e depois o Carvalho Pinto teve que fazer anistia, teve que dar a correção salarial. Nós não queremos chegar nisso de jeito nenhum. Mas o governador, para vocês terem uma ideia, ontem ele topou receber as associações policiais militares à noite. E aí, o que os policiais militares pediram? O governador falou, o que vocês querem? Não, nós queremos 15% esse ano e 10% ano que vem. Ninguém falou em absolutamente nada em relação às carreiras jurídicas de nível universitário, nem nada.
10 e 15. E é possível? É possível. Aguinaldo, eu acompanho... Tem verba do governo para isso? Eu acompanho e tem que ir mês a mês para a Assembleia Legislativa. E você foi deputado federal, vereador, você conhece muito bem isso. O poder público, o governo, ele é obrigado a mandar todo mês quanto tem de receita líquida e o equilíbrio em relação ao pagamento de folha de pessoal. E não pode ultrapassar 46,65 esse percentual com comprometimento de folha de pagamento de pessoal do Estado. E eu recebo todo mês. Então, quando o governador disse ontem, e eu disse na imprensa, não é verdade, porque eu tenho o dado oficial. Hoje o Estado de São Paulo gasta 41,80 em relação ao pagamento de pessoal. Então, ele dizer, eu não tenho recurso para dar nada, não é verdadeiro. É necessário se fazer uma correção minimamente mais justa para a Polícia de São Paulo. Olha só, gente. Está se fazendo essa migalha, que eu entendo como migalha, que não reconhece ainda a grandeza do serviço do delegado de polícia, do escrivão, do investigador, como está sendo feito. E 11 carreiras policiais civis, o doutor está dentro da carreira e sabe com mais propriedade, o motorista policial, o agente de telecomunicações, os funcionários que trabalham todos na polícia técnico-científica, todos esses também estão com esse 7% que dá 1,38. Então, a mobilização é da Polícia de São Paulo, é dos funcionários do sistema prisional. Eu vou dizer uma coisa para vocês, mais grave ainda, os funcionários do sistema prisional estão querendo impedir a visita de presos já no próximo final de semana. Imagine que isso pode desencadear rebeliões no estado de São Paulo. Só uma perguntinha aqui, por curiosidade. Então, vocês não são contra a desvinculação Mas não está desvinculando, simplesmente está reconhecendo o que a própria Constituição já estabeleceu em relação ao delegado de polícia. Não, então, isso é bom. Esse reconhecimento é antigo, isso então, é de 1980. E agora só ratificou na própria Constituição do Estado. Com os procuradores, com a isonomia. Sim, mas ainda não está pagando, doutor. Mas acontece que, estando vinculado aos dois, dando aumento para um, aumenta automaticamente para o outro. Como nós temos essa isonomia há mais de 20 anos, 20 anos que tem essa isonomia que até hoje não foi dado, o dia que der essa isonomia, evidentemente vai puxar todos da Polícia Militar. Como a Polícia Militar é um número muito maior que a Polícia Civil, vai pesar demais no orçamento, porque o governador acaba não nos dando também o aumento. Por isso que as duas vantagens, as três categorias agora, elas estão embasadas. Nós não estamos discutindo essas vantagens de jeito nenhum. Nós estamos discutindo o índice de reajuste no padrão de vencimentos. Em nenhum momento nós vamos, olha lá na Assembleia, olha, nós não vamos querer que não dê para o delegado de polícia, para o escrivão e para o investigador. Isso foi uma manobra diversionista do próprio governo do Estado de São Paulo para colocar irmãos policiais um contra o outro. Olímpio, isso não pode ser discutido diplomaticamente, sem necessidade de ir para a rua, fazer coro com as barbaridades que vêm acontecendo no Brasil, com aquele grupo de baderneiros que quebram tudo, quebram banco. Quer dizer, a polícia militar, ela não deve estar ausente e não se juntar a esse modismo das manifestações e resolver tudo de maneira diplomática ou então através do parlamento? Eu posso só completar a pergunta dele, até mais um pouquinho, uns 3 anos atrás, a Polícia Civil fez uma greve dessa também, e eu fiquei profundamente chateado com aquilo, e pediram lá no Palácio, lembra? Teve uma confusão danada na porta do Palácio. Eu acho que não é uma função da polícia fazer isso. A polícia está lá para dar garantia ao cidadão, dar garantia à segurança pública e não fazer essa forma. E outra coisa, principalmente sabendo que em menos de um ano, exatamente um ano, vai ser um ano que vem, temos eleições. Então, existe também um movimento político em tudo isso aí, que eu acho que devia desvincular um pouquinho. Vamos tratar do nosso salário, que realmente está defasado, que realmente precisa. A Polícia Militar trabalha demais, os horários de serviço dele é um negócio absurdo, tem que reivindicar por melhores condições. Não estou indo contra isso. Mas será o momento oportuno... Militar, sempre. Eu defendo intransigentemente. Eu também, embora pertença à Polícia Civil, e sempre tive amigos lá, nunca tive problema com a Polícia Mas acho que tudo que acontece, a gente chama logo a polícia. A polícia faz parte das nossas vidas. Mas, Aguinaldo, só te respondendo, meu irmão,
A database para revisão de salários, que é uma lei no Estado de São Paulo, que foi encaminhada para a Assembleia em 2004 e sancionada, após ser aprovada, pelo então governador Geraldo Alckmin no primeiro mandato dele. A database é 1º de março. Nós estamos com 215 dias hoje sem a sinalização de cumprimento disso. Então, todas as gestões, seja pela Assembleia, eu sou da comissão, estabeleceram uma comissão entre parlamentares e representantes do governo, que eu fiquei agora 2 anos nessa comissão, com o governo barrigando para não pagar o nível universitário de escrivães e investigadores. Eu sou da comissão pró. Se vocês pegarem as minhas manifestações na imprensa, eu estou dizendo, o governo é irresponsável. Então, nós estamos chegando nesse nível de coisa, por quê? A Assembleia Legislativa, o governador dos 94 deputados tem 68 lá, Aguinaldo. Mas cabe uma pergunta. O governo estaria sendo insensível ou irresponsável? Insensível e irresponsável. Porque desencadear isso, para se chegar nesse dia histórico, onde nós tínhamos lá hoje, na frente do Palácio, centenas e centenas de policiais da ativa. Nesse movimento que foi em 16 de outubro de 2008, que teve aquela guerra fratricida que o Serra botou o choque contra a gente, e eu estava ali na frente, tomei 4 balas de borracha, tem marca nas pernas e tudo quanto é jeito, e colocou essa guerra fratricida. Naquele momento também foi o limite, aquilo foram 6 meses de negociação. E vocês iam invadir o palácio? Não, de forma nenhuma, como não aconteceu hoje. Não é o nosso perfil. Hoje, Aguinaldo, para você ter uma ideia, no final da manifestação nós pedimos até papel que estava no chão, nós pedimos a centenas e centenas de policiais, falando, vamos dar uma demonstração que a nossa manifestação ela é ordeira, ela é democrática, nós não vamos ter e permitir que ninguém mascarado vá fazer, ou vá depredar patrimônio público ou privado, ou vai agredir pessoas. Não é, nós não estamos na onda das ruas ou dessas infiltrações de marginais na onda que se tem nas ruas, que tem um lado positivo de mobilização, que os meus filhos vão, os amigos deles vão, mas eu acompanhei todas as manifestações aqui dentro da cidade de São Paulo, Aguinaldo. E o que eu assisti foi triste, meu irmão. Eu via ali a infiltração de 30, 40 bandidos. Você imagina o cara ir para uma manifestação pacífica na praça, aliás, na Avenida Paulista, com pé de cabra na mão. Ele não vai mal intencionado, ele vai com pé de cabra, porque no dia anterior ele já foi, não deu para quebrar, o vidro dos bancos é um pouco mais grosso, então com um pedaço de pau ele não conseguiu quebrar. Você acha que teve alguma orientação partidária no sentido de criar essa situação? Eu não sei, pode ter de tudo. Pode ter partido político, sim, pode ter o interesse político. Para assustar a população, para evitar que a população se manifestasse espontaneamente. Uma espécie de uma SA, não, uma polícia partidária, alguma coisa assim? Você tem de tudo. Na Avenida Paulista, por exemplo, eu assisti com tristeza quebrarem 17 agências bancárias. Mas o seguro paga. Não, mas uma hora... E eu falando por telefone com os comandos da polícia e a Secretaria de Segurança Pública impedindo o deslocamento da Polícia Militar. Depois de 1 hora chegou a primeira viatura para intervir, depois que tinha quebrado tudo. O dia que tocaram fogo na Prefeitura de São Paulo e no carro da Record, eu estava ali mediando a situação e pedindo para os jovens, que eram do movimento Passe Livre ainda, dizendo, olha, não permitam que haja a infiltração ou que vândalos possam fazer o que estão fazendo, porque você tinha de tudo. Ali na prefeitura, você tem aqueles caras que faz assalto, faz saidinha de banco durante a tarde, foi chegando à noite e eles foram ficando por ali. Eles tomavam celular, brinco, vinha essas meninas da idade da minha filha com a carinha pintada, vamos salvar o país, e não sei das quantas, os vagabundos tomando o celular, tomando a carteira, arrancando os brincos. E votando? Votando depois, não? E votando. 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 Votando, eu acho que todos eles devem votar. Só uma pergunta. Você acha que vai demorar quantas sessões para aprovar a privatização do Copom?
Depois você nos não responde, tem nem projeto ainda. Isso foi jogado no vento, não vai a nada, não. Intervalo comercial, voltamos Aquilo já. ali foi só fumaça. Rapidinho. De participar desse projeto. E, sobretudo, a união que vocês têm e a qualidade. TV Êxito, TV na internet, sucesso total. Por quê? TV do futuro. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Muito bem, agora comigo por telefone, ele que é diretor econômico-financeiro da AFEPESP, o doutor Antônio Arnoshi, que vai conversar conosco e dar boas notícias. Como vai, doutor Antônio? Tudo bem, Liliane? Boa tarde. Boa tarde. Liliane, eu gostaria que você me permitisse cumprimentar os ilustres debatedores do programa, e entre eles gostaria de saudar o nosso Major Olímpio, deputado, defensor dos servidores públicos. E gostaria também de meu boa tarde a todos os seus ouvintes, e em especial aos associados da AFEPESP. Tá certo. Doutor Antônio, todo ano a AFEPESP apresenta alguma novidade aí no que diz respeito às suas unidades regionais. Qual o novo serviço para os associados de Marília, hein? Liliane, sábado último, dia 28, a AFEPESP teve o prazer de inaugurar a nova unidade regional que chamamos de modelo. A cidade já contava com uma regional desta associação desde 1992, já há mais de 20 anos. Mas, com o novo prédio, será possível um atendimento mais amplo aos associados de Marília e região, que hoje somos mais de 3 mil associados e com possibilidade de ampliação. Agora, quais são os serviços oferecidos pela nova unidade regional? A nova estrutura oferece um espaço para palestras, cursos e além de um moderno auditório para mais de 100 pessoas, que também poderá ser palco para apresentações artísticas. Outros diferenciais são os seguintes locais. Uma escola AFEPESP, que é um programa pioneiro de capacitação de servidores através de cursos, mediante internet, né? Um centro de beleza, uma sala de condicionamento físico com opções para diversas atividades esportivas, salão de festas, sala de exposição, piscina coberta para a prática de natação e hidroginástica e um estacionamento próprio. Além de Marília, quais são as outras regionais da AFEPESP no estado? Além de Marília, nós temos em outras 20 cidades ou locais, sendo que 2 são aqui na capital, uma na Zona Sul e outra na Zona Leste, e 18 nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Bragança Paulista, Botucatu, Campinas, Franca, Guarulhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Osasco, São Bernardo do Campo, São Carlos e São José dos Campos. Onde o associado encontra mais informações sobre o novo polo de atendimento? Todas as informações sobre a nova regional, nova no sentido de prédio, porque a regional já existia, né? Inclusive fotos da estrutura, estão disponíveis no site da associação. É www.afepesp.org.br. A AFEPESP acredita que com o novo empreendimento irá fortalecer ainda mais o elo desta entidade com os seus associados. Assim, a AFEPESP segue firme no planejamento de ampliar e melhorar, quando possível, mais os seus serviços em todo o estado. É isso aí, Liliane. Tá certo, eu quero aqui agradecer a participação do doutor Antônio Arnoshi no programa Gente que Fala, dando a notícia e a boa notícia da nova unidade lá de Marília. Um abraço. Um abraço, Liliane. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Nós temos certeza do êxito imediato desse lançamento. Acho que as pessoas vão poder acessar em qualquer lugar do mundo. Essa ideia me agrada demais. Essa TV Êxito que já nasceu coroada de êxito e sucesso.
TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. Gente, olha aí, TV dias Êxito, após a sua desocupar TV a na Câmara web. Municipal, a Polícia Militar do Rio voltou a enfrentar os professores em greve em frente ao prédio do Legislativo. Houve conflito à tarde, quando a PM lançou jatos de gás de pimenta contra professores e também jornalistas. No início da noite, artistas, advogados e adeptos do Black Bloc chegaram para apoiar os professores e várias ruas tiveram de ser fechadas. Seu comentário, delegado Rubens Rezende. Eu acho muito interessante os adeptos do Black Bloc acompanharem esse movimento no Rio. É uma coisa que, e no final, acaba sobrando, né, Major? Acaba sobrando sempre para a polícia, viu? Porque agora a matéria está toda colocada em cima de que os policiais militares do Rio de Janeiro usaram, nesse conflito, o gás de pimenta. Mas que outra coisa eles podiam fazer? Como é que a gente faz para resolver isso aí? Porque é um movimento que precisa de visibilidade. E como é que se cria visibilidade? Através do confronto. E no confronto a polícia tem que agir. Ela não pode ficar simplesmente olhando, como já aconteceu em diversos lugares, e as pessoas fazendo absurdos aí, destruindo patrimônio público, privado. Não tem cabimento, tem que agir. Daí, quando age, mas a polícia não está preparada, mas como contra estudantes, contra jornalistas, mas é muito difícil, não está escrito na cabeça da pessoa lá que ele é jornalista, que ele é o que ele é. Ele está lá no meio, e olha, tumulto é complicado, o Major sabe muito bem, já deve ter enfrentado, eu poucas vezes eu fiz isso, mas as vezes que eu fiz, dá um desespero, você não sabe para que lado vai o negócio. E a polícia tem que agir não com agressividade, mas com firmeza. Tem que ter muita firmeza, porque você não deixou de ser polícia. Eu tenho um comentário que eu gostaria de fazer, Rubens, é o seguinte. Para mim, eu tenho repisado isso, a minha família toda é de militar, como você sabe. O papai me dizia, o brigadeiro dizia sempre o seguinte: o policial tem que ser respeitado e temido. Exatamente. Tem que ser temido, senão não funciona. Não funciona. Quer dizer, em última instância, quando você coloca a tropa na rua, é para resolver o problema. Claro. E você, na realidade, essas pessoas não são alunos, jornalistinhas, muitas vezes são bandidos travestidos de professores, de jornalistas e de alunos. Trabalham num jornal lá de Quixeramobim, não sei da onde. Quixeramobim é uma bela cidade, hein? Perto de Iguatu, terra da minha mãe, lá perto de Xadá. Fui senador Pompeu. Da família senador Pompeu. O jornalista não era boa gente, né? Não era de Quixeramobim. Quem se solidariza a baderna, baderneiro é. É lógico. Esse grupo aí, esse grupo... E quem vota em corrupto está... miséria em São Paulo. Fizeram miséria em São Paulo, no Rio de Janeiro. É claro que a gente lamenta muito que haja o conflito. Mas o conflito não é contra os professores. São pessoas que se infiltram e agridem. Teve um cara que deu uma bolacha na cara de um policial. Não pode. Com a máscara. A minha concepção, não usa, tá com máscara, atira no rosto. Bala de borracha. O seu Olímpio já fez. O Olímpio não ia, no Olímpio não ia com a máscara. O Olímpio só leva nas pernas. O tamanho dele. Tá com a máscara, malandro? Tá com a máscara, a polícia deve marcar. Pá! No rosto. Acabou. Que aí depois você vai saber se ele era ou não baderneiro. E o Olímpio anda armado. Mostra o relógio aí. Isso aqui é uma arma de defesa. Isso aqui é um escudo. O relógio dele é um escudo. Mas quando a gente está em perigo, lembra de Deus e da polícia. Passou o perigo, esquece Deus e mete a boca na polícia. E execra com a polícia, é verdade. Isso é universal, gente. Infelizmente, vocês observam hoje, nós estamos com crise econômica ainda na Europa. Vira e mexe, você vê no centro de Paris, né, em Frankfurt, em grandes capitais, o couro comendo para lá e para cá. Porque vai ter a manifestação pública, pode ter a infiltração, sim. Sempre tem? Sempre tem, claro. O doutor Toledo lembrou exatamente a questão do seguinte: se fizer a manifestação e não tiver o confronto, às vezes ela não alcança essa visibilidade desejada. É isso. Ou até, como o Faria Lima disse, os objetivos políticos partidários desejados. Eleitorais. Eleitoreiros, talvez. Então, muitas vezes, indivíduos vão infiltrados para fustigar
para provocar esse confronto. E aí, se você colocar lá uma linha de freiras, elas vão perder a paciência em determinado momento e vão tirar o hábito e vão para a pancadaria. Como diz a madre... Quando tem o excesso, e vamos reconhecer... Quando reagem. Né? Quando tem excesso da força policial, em qualquer momento identificado, se potencializa e se generaliza a conduta individual. Isso. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. A gente sabe, olha, faz 36 anos quase que eu ingressei na Polícia Militar. Parabéns. Já tive que tomar atitudes. Não tem coisa mais triste na vida que fazer, por exemplo, reintegração de posse. Olha, dá vontade de chorar, gente. Você chega lá e você vai com... E quem faz a reintegração de posse, pela lei, entre o artigo 504 a 524 do Código de Processo Civil, é o oficial de justiça em nome do juiz da justiça. E nós vamos pela polícia para dar suporte e garantia para o oficial de justiça. Só que o que acontece, pessoal? Não, a polícia fez a reintegração de posse e arrancou na porrada. Meu Deus do céu, ia fazer isso aí. Eu fui comandante da região central da cidade de São Paulo. Eu fazia pelo menos uma reintegração de posse por quinzena. Deus do céu, você vai, tem criança, tem mulher, tem aqueles que são explorados por uns espertos que cobram um condomínio de 50 a 100 reais por mês para poder ter energia no gato e a água. Pessoas sofridas. Aquilo, o policial olha aquela criança, aquela mulher, ele projeta a vida da própria família, que o policial vem das camadas mais pobres da sociedade. E você tem que ir, ou eu vou, ou o juiz vai me mandar prender porque eu deixei de cumprir ordem. É como... manifestações públicas. Fala, mas por que você foi? Fala, eu não tenho opção. O império da lei está dizendo, em toda a sociedade organizada, pode chamar a polícia, pode botar o nome que você quiser. E ela vai ter que ter escudo, ela vai ter bala de borracha, ela tem o caminhão d'água, ela tem o diabo a quatro para tentar minimizar a força dessa confrontação. Mas tem... Você vê, na Ásia é assim, na Europa é assim, na África é assim, nos países da América é assim, na Oceania é assim. Em todo o mundo civilizado, vai existir uma força do Estado, que você dê o nome que você quiser. Se ela é militarizada, se ela não é, se ela está sob regime seletista, ela vai estar escrito representante do Estado. Olímpio. E quando o pau come, vamos falar... Vai lá e você vai levar a crítica mesmo. Se você resolver pacificamente, faz de conta que não aconteceu nada. Se tiver qualquer incidente, você vai ser responsabilizado. E não tem jeito. Em todo lugar do mundo. Você pega lá em Seul... Pega nos Estados Unidos, Olímpio. A polícia lá atira primeiro e pergunta depois. Nos Estados Unidos, ninguém alisa ninguém. Os caras têm todas as organizações internacionais de direitos humanos com sede lá... Mas lá a polícia pega e fala, escuta, eu vou aplicar a lei e dane-se, eu vou prestar contas à lei. Olímpio. E os administradores públicos seguem assim. Olímpio, permita-me uma observação sobre esse problema das apropriações. Os militares, que tiveram muitas coisas boas, inclusive a Petrobras, que hoje é esse gigante aí, eles se preocuparam com a habitação popular. De lá para cá, demoraram muito a perceber isso. Porque quando a pessoa não tem... Eu sou torneiro mecânico desde os 14 anos. Mas não torneiro, eu fui um monstro de torneiro mecânico. No DNR, DR e etc. Perdeu o dedo ou não? Não, se eu cantasse como eu fui torneiro, eu fui um monstro. Eu trabalhava direito. Então, Olímpio, você imagina, Olímpio, quantos anos passaram-se para que os governantes se apercebessem da necessidade da habitação popular? Porque se uma pessoa não tem profissão e vai ganhar um salário... O problema é que nós tivemos, Aguinaldo... Terrível! Olha, em 1970, nós fomos tricampeões, éramos 90 milhões em ação. 90 milhões. Nós somos 201 milhões. Nós colocamos 2 Argentinas aqui. Os caras não param de fazer filho. E a grande mídia continua não se preocupando em não orientar a sociedade. Falar em grande mídia, viu, o The Economist,
É esse jornal que há 4 anos, após publicar uma matéria de capa sobre a ascensão econômica do Brasil, agora volta a dar destaque ao nosso país, mas desta vez em tom bastante pessimista. Para o economista Delfim Neto, as 2 matérias são exageradas. Segundo ele, não havia razão para tanto otimismo em 2009, como não há para tanto agora pessimismo, né, que alguns apregoam. Sua opinião, meu querido Faria? O Delfim, depois de deixar de ser socialista fabiano, ele me disse que agora Fabiano Faria Lima, só minha filha Fabiana, né, que ele teve com a esposa dele, a Gervásia. O Delfim, ele serve a vários patrões, aí fica uma situação meio estranha, né? Eu acho que o que existe no Brasil é factoide. Nós vivemos de factoide, de mídia. Por exemplo, em relação ao evento que o Olímpio estava participando hoje, os jornais e as rádios estavam dizendo que só tinham 100 pessoas lá. Pelo que eu entendi, eu acho que devia estar uma multidão, né? Centenas. Quer dizer, a situação brasileira é uma situação crítica. Se você for analisar, nós estamos com déficit nominal. Quando nós aproveitamos a maré alta, nós gastamos isso em salário para os nossos companheirinhos de partido, né? Aparelhamos o Estado inteiro. Nós, gastamos em aposentadoria, nós gastamos da Disneylândia da Casa Bahia, financiando, eletrodomésticos e tudo, e nós estamos numa situação terrível. Esquecemos da infraestrutura. Nós estamos levando os velhinhos, a sofrer, porque estão todos eles endividados até a alma, a inadimplência está terrível, o governo lança, dinheiro na praça, e o governo é o único que tem o monopólio da inflação. Porque se o Rubens, o Olímpio e o meu fabuloso cantor imprimíssemos dinheiro, Liliane, nós iríamos presos. O governo fica rodando a maquininha e jogando a dívida para os nossos filhos e os nossos netos. Paga 10% ao ano, depois entrega para o Luciano Coutinho, que no BNDES financia a 5%. Assim até eu. Agora, quando tem a lei de responsabilidade fiscal, o que eles fazem? Eles simplesmente criam factoides, porque os factoides, os trens-bala, os oleodutos da Venezuela ao Rio Grande do Sul, isso não precisa dizer da origem do dinheiro. Então fica o povo acreditando nisso. As grandes plataformas da Petrobras, o ressuscitamento, da indústria naval, tudo isso é factoide. É tudo factoide. Agora vão aumentar aí 24% o IPTU, vão espantar a população de São Paulo. A classe média não tem mais como tirar dinheiro. É verdade. Porque eles estão garimpando no nosso bolso. E eu sou classe média. Para quê? Para investir aonde? Nós não temos porto, nós não temos aeroporto, nós não temos estrada, nós não temos, nenhum tipo de trabalho de contra-espionagem. E estamos culpando quem? Agora o governo está culpando o Ike Batista. Mas a verdade é que o The Economist deveria se preocupar mais com a América. Entre o Brasil e a América, acho que aqui também é melhor. Olha aqui, ó, a hora em vez do ouvinte e telespectadores, né? A Adir, de Guarulhos, diz assim: os vândalos eram ontem os Black Blocs, hoje são os professores, amanhã sou eu, é você que pensa diferente dos demais. Lembrando que o maior vandalismo está no Congresso Nacional, é a repressão de volta. Os diferentes não terão voz nem mesmo no futuro do país. O desabafo, né? Desabafo dela, profundamente impiedoso e injusto. Quem votou? Mas, Faria Lima, foi ela que votou. Impiedoso e injusto, porque eu posso falar de Brasil porque eu conheço. Vi aeroportos novos agora em João Pessoa, que eu não sabia, lindo, e Maceió, lindo, estradas maravilhosas. Ninguém vai lá ver para contar. Agora, o que precisa saber é o seguinte: o Congresso Nacional sofre hoje uma odiosa campanha da grande mídia. E eu pergunto a vocês da grande mídia, vocês estariam aí se não fossem os políticos do Congresso Nacional, senhores? Mas, Aguinaldo, eu acho que o Congresso também ele colaborou um pouquinho com essa imagem. A sociedade não podemos pensar o que está acontecendo lá. Parece que dos 500 deputados, 180, 190 respondem processos penais. Mas é um absurdo, também. Eu acho que quem votou que está errado. Nós temos que mudar o conceito. Votar não para receber uma bolsa, para receber uma dentadura, para receber um par de sapato, não. Que também votar faz falta, mas tem que pensar de uma forma maior. Nós temos que passar, eu acho que a grande mídia tem que passar mais, uma forma de que a pessoa se conscientizasse mais politicamente. Os partidos, não pode ter 32 partidos. É tudo um absurdo. O governo não quer que o povo fique culto. Lógico.
Aguinaldo, tem pergunta para você aqui, ó. Butantão, Jaime, Jardim Bonfilioli, aí você faz o comentário e responde. Jardim Bonfilioli, o Jaime diz assim, Timóteo, sabe por que as emissoras de TV não colocaram ou não colocam programação de qualidade no ar? Porque duvidam da capacidade de pensar da massa do povo. Mas eu também me pergunto que esse mesmo povo quer programação de conteúdo ou quer um jornalismo mascarado que não sabe a que veio? Tudo de boa qualidade será absolutamente absorvido com facilidade pela massa. Mas sobre o Congresso Nacional, olha, eu tive 5 mandatos, senhoras e senhores, por enquanto. 2 vezes deputado federal, vereador no Rio, 2 vezes vereador aqui em São Paulo. Vocês sabiam que eu não consegui comprar um apartamento aqui em São Paulo? 2 mandatos. E sou um cantor. Só que eu canto por 35. A Paula Fernandes, o outro canta por 350, a outra por 500. Então, e não faz o show, 20 shows por mês. Mas quem paga? Quem paga? É o governo? É o governo, tudo governo. Mas tem exposição de moda em Paris, pô. Denúncia ontem, inclusive, ao ministro José Eduardo, sobre a máfia criminosa dos empresários que subornam o secretário de Cultura de quase todo o país. Que barbaridade. Olha o que está acontecendo. Precisa 2 para corromper. Um para corromper e outro para ser corrompido. Então é o seguinte, é isso que é preciso que nós entendamos. Nós nos respeitamos, evidentemente, e vocês nos respeitam. Que bobagem é essa, gente? Não é assim, não. O Congresso tem pessoas maravilhosas e eu estive lá. E eu sou uma pessoa maravilhosa. O Jorge Campos Cambuci, delegado Rubem Rezende. Oi. Antes eram as esposas dos PMs paulistas que faziam manifestações para aumento de salários dos maridos. Hoje, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, foram os próprios PMs fardados que foram fazer esse pedido por melhores salários. Que culpa que os PMs têm se os salários dos delegados e da Polícia Civil estavam defasados? Não tem nenhuma. Tem mais que reivindicar, sim. Eu não estou falando contra isso aí. Até está conversando aqui com o Major. Somos a favor de uma reivindicação. De forma absolutamente a favor de uma reivindicação. Agora, como essa reivindicação, os métodos que nós estamos aqui discutindo, cada um tem seu ponto de vista. O Major colocou agora muito bem, por sinal, que tentaram eu não sabia dos trâmites todos que eles estavam tendo aí com o governador, tentaram de todas as formas e não conseguiram. Então, foi o derradeiro modo de se expressar. Mas a favor somos todos nós. A Cássia Lima de Perus, Faria Lima, o Minhocão esteticamente é horrível. Mas e o monotrilho? É mais estético ou porque foi outro que está construindo? Não, eu acho o Minhocão foi uma necessidade para escoar o trânsito. Agora financia o carro há 72 meses. Se o sujeito bate o carro, não tem dinheiro para pagar a prestação, fica inadimplente, o banco não vai buscar, porque isso é o nosso derivativo, é o Pacheco, é o Passat, Chevette e o Corcel, é o Pacheco que fica aí rodando na base financeira. Esse monotrilho já existe, há algum tempo como ideia para ser implementado. Está sendo implementado, são 2 linhas que estão sendo implementadas, porque você tem que tomar uma opção. Ou você quer mobilidade, ou você quer, estética. Esse problema de estética tinha uma lei de cidade limpa que não estão cumprindo. Que é o que o Rubens está falando aqui. É o que nós sempre falamos aqui. O brasileiro só copia coisa errada. O americano tem uma regra dos 3 E's. Education, Engineering, Enforcement. Como não tinha IASIC naquela época para traduzir, só traduziram educação, e engenharia. O enforcement, que é a fiscalização, esqueceram. Ninguém vai atrás de nada. Vamos resolver o problema com lei. No Brasil tem lei demais. Se fosse lei, nós não teríamos problema. E olha que nós o problema é que não tem fiscalização, não cumprem. E quando dizem que é para cumprir, mas para mim não, o meu partido acha que isso aí é legal, não deve fazer. Caixa 2, Caixa 3, Caixa 4. Quer dizer, para alguns a lei existe, para outros a lei para você ainda, Faria Lima, Jéssica Matos, da Bela Vista. Faria Lima, eu não entendi o jornalistinha. Você podia colocar novamente a questão em pauta? Que jornalistinha? Fui eu que falei. Foi eu que falei. O jornalistinha, que eu até falei de uma cidadezinha aí, que por sinal é da família do Faria Lima. E Quixeramobim, né? Quixeramobim. Talvez não tenha sido bem entendido, ou eu coloquei mal, peço desculpa, mas eu quis entender o seguinte, que não é um jornalista, você imagina um jornalista que trabalha na Folha, no Estadão, que é uma grande empresa, ou uma empresa pequena mesmo, não é importante isso, mas que é um trabalhador disso, que trabalha a função, ele ganha o salário dele e daí. Mas você também pode ser um jornalista que você tem uma carteira que você
pegou lá num jornal não sei aonde e está participando do movimento, porque no fundo ele está ganhando muito mais para participar do movimento do que para escrever a matéria, que talvez ele nem vai escrever ou nem saiba escrever. E às vezes de maneira agressiva. André Macedo, de Santo André, Agnaldo Timóteo, programas do tipo Marcelo Rezende, da Atena, e também do Aqui Agora contribuíram para a melhora do nível da TV brasileira? Os programas são informativos. Isso é, por exemplo, o Olímpio brigou um tempão aí sobre o negócio do menino. E eu, na primeira, quando eu vi o carro parado, o menino pegou o carro da mãe, encostou lá e votou em outro, eu falei, pronto, assinou, porque eu matei. Porque não tem mais o que discutir. O menino pegou o carro da mãe, deixou na perto da escola e volta de carona. Eu matei e vou me matar. Aliás, eu imaginei que ele ia matar professores e alunos também, como acontece lamentavelmente na América. Isso é o produto da internet. Ele foi vítima da internet, a família foi vítima dele. Bom, Cícero Itapevi, Agnaldo Timóteo, eu estive no centro de São Paulo semana passada e vi algumas ruas da região central. Passei em frente ao Teatro Municipal. Fiquei mais triste ainda. A classe teatral, nos últimos 3 anos, deixou muito a peteca cair. O que era cinema virou igreja ou estacionamento. O que era teatro virou oficina mecânica. Eu estou decepcionado com a classe artística teatral que não tem inovação ou não tem apoio. Né? Os secretários de cultura têm sido perversos e impiedosos. Não têm dado cobertura para aqueles que não estão na grande mídia. Só querem fazer a farsa da publicidade. Eu estou indignado, inclusive, com o secretário de cultura da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo. Major São Paulo da vida com você. E ele foi ministro, né? Ele foi ministro. Quem pergunta, agora a última pergunta é o Paulo Soares, do Tucuruvi. Ele diz assim, deputado, é importante lembrar que o seu partido é a base do governo do governador Alckmin. Não é, não. Aliás, o PDT, eu sou líder do PDT na Assembleia Legislativa, tenho feito uma dura oposição Te acompanho ao muito. governo e ao governador. E vou dizer uma coisa para vocês. Houve a cisão e se criou o Solidariedade. O Paulinho está seguindo com o Alckmin. E o PDT não está abraçado com o governo do Estado, não. Foi feito, e eu até disse, e tenho dito na mídia, governador, não foi a Secretaria do Trabalho e Emprego que vai mudar as convicções do partido, tampouco as minhas. Se comprou um pacote, não levou inteiro. Tô fora. Muito bem, a gente fica por aqui, né? Mas antes eu quero falar com você um pouquinho. Timóteo, onde você está fazendo o show? O que você tem para falar para nós? É claro que eu gostaria de fazer 20 por mês, eu estou vivendo um momento iluminado. Eu estive sábado em Areias, na Paraíba. Ontem cantei, foi um momento iluminado da minha vida no Rio de Janeiro. Agora, dia 5, vamos para Tocantins. Depois, no dia 10, estaremos dia 10 estaremos em Caxias. E no dia 11 estaremos no Rio de Janeiro, no Clube Municipal. O Crioulo está... Abre meu site, abre o Agnaldo, procura você ver. E olha as imagens do meu público. O público da melhor idade não nos deixa sozinhos, é muita gente. E o que você está cantando? Eu estou cantando músicas românticas, mas ele gosta. Torturas. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Valdir Soriano. Descanse em paz, meu irmão. Agora, um abraço, minha gente. Agora tá, vamos fazer com a propaganda certa, né? Vamos dar o contato com quem quer te contratar, onde liga, com você quem pode fala. ligar no 3663-5107, 3663-5107, ou então entra no meu site que você descobre tudo lá do Crioulo. O site é Agnaldo Timóteo. Agnaldo com Gemudo. Não se atreva a escrever meu nome com G-U-I, que eu nem recebo. Eu tenho 47 anos de carreira e é Agnaldo com Gemudo. E 64 discos gravados. Mas isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Por que como paradoxo? um gemudo, um cantor como você. O Gemudo deixou para mim a responsabilidade da voz. Então, ó, você que deseja Adorei ter te ver, Agnaldo Timóteo aí cantando e cantando, Entra no meu site. 3663-5107 ou no site agnaldotimoteo.com.br. Alegria mais uma vez tê-lo aqui, viu, Adorei querido? estar com você e adorei estar ao perto do Varene. Eu gosto de ouvir as pessoas que têm a dádiva da cultura, porque eu sou um homem de terceiro ano primário, então tem que aprender todo dia. Pode passar aí, viu, Cléo? Pode desligar aí que a gente vai continuar aqui despedindo do pessoal. Ó, um abraço também ao nosso querido Faria Lima, que sempre contribui. É uma alegria estar aqui com o Olímpio de manga arregaçada na briga aí, na luta. buscando uma terceira opção.
O Rubens, entende? É fantástico. Estamos lá embaixo discutindo as fotografias que hoje decoram lá a sala de estar de vocês hoje. Maravilha. Rubens, muito obrigada. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. A gente sempre aprende bastante, né? E eu preciso aprender muito ainda. Major Olímpio, muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim, isso aqui é uma escola. Gente, quem fala tem a direção geral do jornalista Fausto Cabuinha. Tchau.